Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tem áudio, tem vídeo? Boa noite. Então, se responderam é porque estão escutando. Ok. Está muito alto, muito baixo, o volume do microfone está legal? Tudo ok, então tá bom. Então vamos em frente, vamos começar nossa aula, nossa semana. Tudo certo comigo também, espero que tudo certo com vocês aí, tá? Vamos aqui dando entrada para quem vem chegando. Ok. Beleza, vou fazer um teste da transição, ok, certinho, beleza. Bom, deixa eu dar alguns avisos para vocês aqui, antes de iniciarmos o assunto, a aula de hoje, com relação às informações, né, ao nosso mecanismo de comunicação, como que nós vamos proceder, ou, enfim, como que as coisas estão acontecendo. Quem já entrou no Ginera já deve ter visto que tem algumas informações que eu tenho colocado lá. Então, eu dividi a cada dia de aula eu estou colocando ali, a aula do dia, hoje é a nossa aula número 3, eu acho, 4, alguma coisa assim, 5, não, 3, né, aula número 3. Então, tem lá o número 3, tem o dia da aula, hoje, dia 28/7, aí tem um arquivinho lá, né, embaixo da sessão ali, tem dados da aula. Então, nesse texto ali, eu não sei como que aparece para vocês, mas nesse conjunto de texto, então, ali tem as informações e os links para acesso da aula, da nossa sala aqui de hoje, por exemplo, no dia de hoje. Quem entrar no Ginera, é só clicar, já vai direcionar aqui para a sala. Daí temos também o link para a aula gravada, as aulas que nós tivemos e foram gravadas. Eu acho que teve uma nossa da semana passada que não foi, eu esqueci de ligar a gravação, mas essa de hoje, né, mais tarde, a hora que acabarmos aqui, eu tenho mais uma aula depois, possivelmente depois dessa aula, ou no mais tardar amanhã de manhã, essa aula de hoje vai estar disponível, né, já estou gravando para não ter problema de me esquecer depois, né, mas ela já está sendo gravada e eu vou disponibilizar o link para quem não assistiu, ou quem tiver, né, aquela vontade de assistir novamente, vai estar disponível lá. Também o link para o formulário de chamada, para vocês responderem a chamada, também está lá no Ginela. Mas espera aí, não adianta correr agora lá, porque não vai abrir. Ele vai dizer lá que não está recebendo chamada, não está recebendo respostas nesse momento, porque ele não está lá, ele tem um timer, não está disponível no timer, eu não dei o ok para ele começar a contar ainda. Então, a hora que eu der o início dele aqui, aí ele vai estar disponível para vocês responderem, e ele fica lá por um tempo ali de 5 minutos disponível para receber as respostas, tá? Mas está tudo ali. E também ali, abaixo dos dados da aula, vai ter um local ali, um link que é lista de presença. O que é essa lista de presença? Todo dia, né, vocês respondem esse formulário, eu pego esse formulário, converto ele numa planilha e ponho essa planilha em PDF lá disponível para vocês, tá? Então, se daqui a 1 mês, 2 meses, houver uma dúvida, por exemplo, eu estava na aula naquele dia e o professor me deu falta, vai lá no dia da aula, vê se você respondeu a chamada, se o teu nome está na lista. Se o seu nome estiver na lista e estiver com falta, a gente corrige sem nenhum problema, tá? Então, são controles, né, tanto para mim, e que ficam à disposição de vocês, para que vocês saibam como que eu estou procedendo, como que estão sendo feitas as coisas nesse momento. Nós estamos à distância, o contato
pessoal ele é inexistente praticamente, nós não conversamos pessoalmente, quando muito é por rede social, por mensagem, coisa do tipo. Então, um meio de comunicação que nós temos que usar nesse momento são os nossos sistemas. E o sistema que está vigente, que está sendo usado pela instituição até o presente momento é o Genera. Então, assim, pessoal, tudo, antes de você sair, né, desesperadamente atrás de soluções, entra lá no Genera, vai na disciplina, né, o que diz respeito, pelo menos, à minha disciplina, e vê o que você encontra, informação, aviso. Eu vou procurar manter o contato com os representantes, né, tem o grupo dos representantes, eu coloquei, não tem que pedir desculpa por demora não, gente, tá tudo tranquilo, tá? Então eu passo as mensagens para os representantes, eles passam para o... Eu já repito, Kátia, só um minutinho, tá? Eles passam para vocês, né? E vocês acompanham, tal, dúvidas. Eu estou no WhatsApp, pode me chamar, pode conversar comigo. Se não quero falar com o professor, tal, quiser mandar para o representante manda para mim. Enfim, a gente vai trocando informações por esse meio, tá? Então fiquem atentos. O material, inclusive, a segunda parte do material, que é o processo falimentar, que nós devemos começar hoje, também está lá. Então, todo o material eu estou disponibilizando lá, direto no Genera. Eu preparo o material aqui e já mando para lá. Eventualmente, eu esqueço de publicar ele, né? Eu ponho, subo, está lá, mas tem que clicar num botão lá, publicar, para aparecer para vocês. Então, se vocês chegarem lá agora, eu acho que está publicado, mas se você chegar lá agora e não estiver lá o material, me dá um toque aqui que a gente já publica, tá bom? A chamada, né? Então, deixa eu, né, pegar a chamada, de repente alguém não estava lá na primeira aula, não sabe, então depois, né, vai dizer assim, poxa, eu não sabia, eu estou levando falta à toa, não sei, tá? Nossa chamada, ela é feita através de um formulário, né? Esse formulário, ele está na internet, então, existe um formulário que está na internet. O link para esse formulário eu vou disponibilizar aqui, numa determinada parte da aula, lá numa altura da aula, e também esse link para o formulário está lá no Genera já. O da aula de hoje já está lá. Só que não adianta você correr no Genera para clicar e responder já e dormir, ou sair, ou fazer qualquer outra coisa. Porque ele não está disponível, né? Ele fica disponível apenas por 5 minutos. Só que eu tenho que ligar aqui. Então, quando eu ligo, eu marco ele para aceitar respostas, ele conta 5 minutos e depois ele automaticamente fecha. Não recebe mais resposta. 5 minutos é tempo mais do que suficiente, porque além do link estar no Genera lá, mas, pô, professor, eu tenho que sair daqui, abrir o Genera, pode ser que não dê tempo. Eu coloco ele aqui no nosso chat, né? Eu vou colocá-lo aqui no chat. Aí você é só clicar ali, é só dar um toque na tela do celular ou clicar se tiver com o computador. Ele já vai abrir o formulário. Daí é só pôr teu nome, teu e-mail, teu nome e enviar. Pronto, dá 5 minutos, dá tempo de sobra, né? Se não deu tempo ou teve qualquer problema, né, eu costumo dizer assim, se deu um problema no equipamento, tira um print, me manda, né, para provar lá que você teve problema. E daí a gente marca e eu anoto a presença no dia. Já teve alguém, acho que está até marcado aqui, quero ver, não foi aqui. Foi num outro formulário, acho que eu levei para colocar. Alguém, acho que uma de vocês não conseguiu responder, eu anotei e dei a presença sem nenhum problema, tá? Mas foi tudo aqui na hora, na sala. Isso, você mesmo, Jamile. Eu não queria falar, eu lembrei de você, mas eu não queria falar sem certeza. A Jamile não conseguiu, ela está com presença, pode olhar lá, está tranquilo, tá? Então, a nossa chamada é feita pelo formulário. E a nossa comunicação é toda feita pelo Genera, tá? Então, vão ao Genera, entrem, usem. Lá na aula, vou repetir, né? Se você for no dia de hoje no Genera, lá tem os dados da aula de hoje. Então, tem desde o link da entrada, né? O link para você ingressar na sala, tem, né, o lugar já para colocar o link da aula gravada,
Depois que eu terminar aqui, a gente termina, a gravação é disponibilizada lá no sistema do Sala de Aula, e daí eu tenho o link para colocar ali. Agora eu não tenho porque a aula está sendo gravada nesse momento, então eu não tenho ainda o endereço dele, da internet, para disponibilizar. E também tenho o endereço desse formulário de chamada, tá? Então, o endereço do formulário de chamada já está lá, só que não funciona. Não adianta você correr para responder, que não vai responder. E, mesmo assim, eu vou colocá-lo aqui, lá mais para o final da aula. Digo, olha, está aqui para vocês, né, responderem, a chamada está aqui, vocês respondem e está tudo resolvido, tá bom? Depois que vocês resolverem a chamada, responderem a chamada, né, amanhã ou hoje, depois da aula, depende do meu estado físico, eu já lanço lá no Ginera as presenças, tudo certinho, e já subo com esse arquivo, ele fica disponível para vocês, com todas as respostas, com todos os que responderam, com os nomes, num arquivo que vai estar lá também na aula de hoje, na lista de presença. Então, você clicou ali, vai aparecer todos os nomes que responderam ao formulário, ok? Beleza? Então fica uma coisa bem transparente, bem fácil da gente acessar e bem tranquila, né, sem muita complicação, ok? Bom, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Perguntas? Não? Ok, então, se ninguém tem perguntas, vamos passar para a nossa aula, vamos ver. Quero ver se é isso aqui. É isso aqui mesmo. Então, estamos aqui na falência, né? Estamos vendo falência, é a nossa disciplina desse primeiro bimestre, desse semestre inteiro, na verdade, né? Falência e recuperação. Nós vamos ver o semestre inteiro. A primeira parte aqui da matéria é o processo de falência, é a falência que nós estamos vendo. Lembrando, né, a falência, o que é a falência, qual é o conceito de falência, para que serve a falência. Então, a falência é a execução concursal do devedor empresário insolvente. Então, é uma execução concursal, ela é um concurso de credores, são diversos credores que pedem a execução total, né, das dívidas desse empresário, desse devedor, né? Esse devedor tem que obrigatoriamente ser um empresário, se não for empresário, não cabe na Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação, e, além de tudo, ele tem que ser insolvente. Então, nós vimos ali os pressupostos, né, ou estamos vendo os pressupostos para o pedido de falência. Primeiro pressuposto é ser devedor empresário, certo? Então, sendo devedor empresário, ele se enquadra no primeiro pressuposto. Então, é um devedor? Sim. É um devedor qualquer? Não. Que tipo de devedor tem que ser? Devedor empresário. Qualquer empresário serve para o processo falimentar? Nós já vimos que não também, né? Não é qualquer empresário, né, que serve para o processo falimentar. Empresas públicas, economia mista, elas não cabem. São empresários? São. O Paulo Henrique falou que a internet não está muito boa, está difícil. Bom, às vezes, pessoal, é a minha internet que está ruim também, então eu não sei como que está aí, se tem mais alguém com dificuldade, a gente tenta reiniciar, eu saio da sala, volto, dou uma... Né? Ou é só o Paulo que está com problema? Tá, então é a tua mesmo, Paulo. Vai tentando aí, reinicia, sai, volta, veja o que acontece, tá? Voltando aqui, então, não é... Ok, beleza, gente, você tá normal, tá tranquilo, então, tá? Não é qualquer empresário que se enquadra no conceito, no pressuposto para figurar como sujeito da falência, como sujeito passivo num pedido de falência, como requerido no pedido de falência. Beleza, então, Paulo, beleza.
alguns são excluídos. Por exemplo, as instituições financeiras, né, os bancos, de uma maneira geral, eles não cabem, né, eles não são enquadrados na lei de falência. Por quê? Porque existe toda uma lei própria, um processo de liquidação própria, uma intervenção do Banco Central, as corretoras de seguro, enfim, várias outras atividades não se enquadram no conceito aí do empresário devedor para a lei de falências. São, sim, atividades empresárias, né? O banco, inclusive, ele só pode ser formado se for por sociedade anônima, e a lei diz que todas as SAs, elas são empresárias. Então, mais empresária que instituição financeira não tem, mas ela não se enquadra, não é aplicável a ela a Lei 11.101, a Lei de Falências. Então, visto, né, vencido o primeiro pressuposto para a possibilidade de ser enquadrado na falência, na Lei 11.101, nós partimos para um segundo pressuposto, que é justamente o devedor empresário insolvente. Então, nós falamos dessa insolvência. O que é a insolvência para a Lei 11.101 ou para a falência, para o pedido de falência? Insolvência, o que nós temos como regra geral, o que nós temos na mente é: quem é insolvente? É aquela pessoa que tem mais obrigações do que patrimônio líquido. Então, insolvente é o sujeito que tem mais obrigações do que patrimônio líquido. O patrimônio líquido dele, o patrimônio dele, na verdade, né? A relação patrimonial dele é negativa. O patrimônio líquido dele é negativo, né? Os direitos, os bens e direitos menos as obrigações resulta num número negativo. Eu falei errado, né? O patrimônio líquido é menor que as obrigações. O patrimônio líquido é o resultado entre bens e direitos menos obrigações. Então, isso é patrimônio líquido. O patrimônio dele engloba tudo, bens, direitos e obrigações. Esse é o patrimônio. O patrimônio líquido é bens e direitos menos obrigações. Os positivos, aqueles que nos dão, agregam valor, e aquilo que nos retira capital, bens, que nós temos que pagar. Quando eu estou negativo, ou seja, os bens e direitos são menores do que as obrigações, diz-se que eu estou insolvente. Essa é a ideia geral, o consenso geral que nós temos. Para a lei de falências, para o empresário que está sujeito à falência, a insolvência não significa resultado de um balanço patrimonial. Não é isso que vai determinar se ele é insolvente ou não. Eu falei para vocês e dei um exemplo. Imagina que nesse momento, né, a sociedade empresária, ela contrai um grande volume de empréstimos para ampliação do seu parque de indústria, ampliação do seu parque industrial. Então, nessa grande ampliação, ela faz dívidas, ela contrai dívidas elevadas. Se você fizer uma foto desse instante, tirar uma fotografia desse momento do empresário, ele vai ter mais obrigações do que bens e direitos. Ele pode ter essa situação, mas ela é momentânea. Para o empresário, isso não significa que ele é insolvente. Por quê? Porque ele está num processo de investimento. Então, ele descapitalizou um pouco o seu ativo, assumiu obrigações para um crescimento, para um investimento. Lá na frente, quando isso entrar em operação, quando a atividade estiver no 100%, fatalmente, ele vai ter um parque que só essa nova construção, esse novo parque, as novas máquinas, a nova perspectiva de produção e, de repente, mesmo a própria produção, já vão dar uma mudada nesse balanço patrimonial. Isso pode acontecer daqui 1, 2, 3 anos, é um investimento aí de médio ou longo prazo. Então, não significa para o empresário insolvência essa questão do balanço patrimonial. Eu não digo que o empresário está insolvente porque o balanço dele está negativo. Não significa. Nós falamos da empresa em crise e tal, uma série de coisas. Mas a insolvência que eu quero aqui é o que a doutrina chama de insolvência jurídica ou insolvência presumida. E o que é essa insolvência?
ela se dá de algumas formas, né? Ela se dá, na verdade, por 3 formas. Eu vou provar que o empresário devedor ele está insolvente de 3 maneiras para o juiz: pela impontualidade injustificada, pela execução frustrada e pelos atos de falência, pela prática de atos de falência. Então, se esse devedor empresário ele tem, ele está com impontualidade injustificada, se ele tem execução frustrada, ou se ele pratica um dos atos de falência que a lei vai listar, eu posso dizer para o juiz que ele está insolvente. Então, é um devedor, é empresário, tem impontualidade injustificada, tem execução frustrada, ou praticou um dos atos de falência, posso enquadrá-lo na 11.101 e pedir a falência dele, ok? Nós já vimos na aula passada a impontualidade injustificada e a execução frustrada. Lembrando, o que é impontualidade injustificada? É aquelas dívidas que não são pagas na data do vencimento, né? E que uma única ou somadas essas dívidas, elas atingem 40 salários mínimos, então, ou é um título de 40 salários mínimos, ou vários títulos que somados deem 40 salários mínimos, e elas não foram pagas, né, ou essa dívida não foi paga dentro do prazo e não há justificativa para isso. Então, esses títulos ou esse título que representam essa dívida, eles são levados a protesto especial para o pedido de falência, uma vez protestados com a certidão de protesto e os demais documentos requeridos da petição inicial, você apresenta isso para o juiz, prova que ele é devedor, prova que ele está insolvente e pede com isso a falência. Isso é suficiente para o acolhimento pelo juízo do pedido de falência. Gente, nós estamos falando numa fase aqui, tudo que eu estou falando para vocês, por enquanto, é uma fase, nós vamos ver hoje, é a fase pré-falimentar, tá? Pedido de falência, tal, é tudo pré-falimentar. A falência ainda não começou. A falência, ela começa um pouco mais para frente, ok? Quem trabalha com... Quem tem, assim, intimidade com o direito penal, o processo falimentar tem um início bem parecido, né? É aquela coisa da denúncia do Ministério Público, defesa prévia, aí vem o acolhimento do juiz, né? Vem a sentença lá, se o juiz continua com o processo, né? Ele processa ou não. É mais ou menos isso. Ao pedido de falência, a defesa do devedor, e daí o juiz analisa se ele decreta a falência ou não. Até o juiz decretar a falência, né, bem rapidamente, a gente vai explicar melhor depois, mas até o juiz decretar a falência é a fase pré-falimentar, ali não tem ninguém falido, nada ainda, tá ok? O pedido pode ser feito dessa forma que eu expliquei. Se eu tenho um título contra, sei lá, contra uma grande indústria do Brasil, eu tenho um título, eles não me pagaram, esse título é superior a 40 salários mínimos, eu posso ingressar com um pedido de falência? Sim, eu pego a certidão da junta para provar que ele é um empresário, pego o título protestado, junto ao juízo, ele é superior a 40 salários mínimos, e entro com o pedido de falência, tranquilo. Ah, ele já vai ser declarado falido, já vai entrar em falência? Não, o juiz vai dar um prazo para ele se defender. Na defesa dele, ele pode até pagar esse título, e acabou a falência, mas para o pedido de falência, eu estou falando dos pressupostos para, né, o processo e para o pedido. O processo começa com o pedido, ok? A outra forma de comprovar a insolvência, além da impontualidade injustificada, é a execução frustrada. E daí eu não estou falando da execução concursal, é a execução simples, singular, de um credor contra o devedor empresário. Então, um credor executa o empresário, ele faz a execução para um pagamento de um título. O cidadão lá, o empresário, não paga esse título, não paga, não nomeia bens à penhora e não garante o juízo. Então, ele pratica o que nós chamamos da tríplice omissão. Não pagou, não depositou, não garantiu o juízo e não nomeou bens à penhora.
tríplice omissão na execução. Quando ocorre a tríplice omissão na execução, nós dizemos que essa execução ficou frustrada, ela frustrou, né? Então, com uma certidão do juízo da execução, eu junto também com a prova de que aquele devedor é empresário, junto a uma certidão da execução, explicando ali, não, narrando que foi frustrada, que ele não pagou, não depositou e não nomeou bens à penhora, eu provo que a execução foi frustrada e peço a falência. Para a execução frustrada, não há limite mínimo de valor. Então, um título de R$300, R$500, R$1.000, já é possível pedir a falência. A Juliana me corrigiu aqui, falou que recebe a denúncia. Eu não sou do direito penal, né, Juliana? Eu mais ou menos falei, eu esqueci, recebe a denúncia, né? Denúncia, defesa prévia, e daí o juiz recebe ou não recebe a denúncia. Aqui, na verdade, ele vai decretar ou não a falência, né? A sentença, o processo de falência, nós vamos ver, ele tem uma sentença no começo. A sentença não termina o processo, a sentença começa o processo, tá? Mas é a mesma lógica, né? Você tem um início, dá oportunidade de defesa, se a defesa for contundente, for robusta e afastar, né, os elementos lá do pedido, o juiz não recebe, ele denega o pedido, né? Ele não decreta a falência, tá? Mas a gente vai tratar desse procedimento ali na frente, eu vou explicar melhor. Tá? Só para vocês entenderem, para não ficar uma coisa muito sem nexo. Às vezes a gente está falando e não tem um nexo, fica duro, difícil de compreender, tá? Bom, então nós vimos esses dois, e agora nós vamos ver os atos, né? A prática de atos de falência, que é também uma das questões que podem determinar a condição de insolvente do devedor empresário. São atos que o empresário pratica, a lei vai trazer um rol de atos que podem ser praticados, e dentro desse rol, dentro dessa lista de atos, se o empresário praticou algum deles, automaticamente ele pode ser considerado insolvente. Tá ok? Está mudando o meu slide aqui, eu não sei por quê. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui, pessoal. Tinha que trocar. Agora foi. Beleza. Tá, então vamos falar de atos de falência. Bom, então nós falamos aqui da execução frustrada e falamos também da impontualidade injustificada. Agora vamos falar, né, da prática de atos de falência. A prática de atos de falência, ok? Então, o que são atos de falência, né? São atos que, quando praticados, eles dão ao juízo a certeza de que aquele devedor empresário ele está insolvente. Eles tipificam, como está no slide aqui, a conduta do devedor empresário como conduta de insolvente e dão a permissão para o credor, né, por exemplo, de requerer, de pedir a sua falência. São atos que são práticas que vão de encontro à boa prática empresarial. Né? São atos que não têm sentido a prática por parte do empresário. Não tem por que ele praticar aquele ato, não tem por que ele realizar aquela situação, ou tomar aquela decisão, ou se comportar daquela forma. Então, se não há sentido
nesse tipo de comportamento, é certo que pode ser considerada, então, a situação dele como uma situação de insolvência e, portanto, enquadrado, né, ou adequado para receber o pedido de falência, ok? Vamos, então, ver aqui os atos, né? Quais são esses atos? Liquidação precipitada é o primeiro ato. Eles estão, eu acho que eu não marquei o artigo aqui. Depois eu passo o artigo para vocês certinho, tá? Mas o primeiro é liquidação precipitada, tá? O que é liquidação precipitada? Liquidação dos seus ativos, né? O que a gente chama de ativo não circulante. Aqui quem trabalhou, mexeu com contabilidade em algum momento, sabe que eu tenho dois tipos de ativo, né? O ativo circulante, que é aquilo que eu giro, né, na minha atividade. Por exemplo, se eu tenho uma loja que vende material de construção, então o meu ativo circulante é o material de construção, é o cimento, cal, ferro, tijolo, areia, pedra, tudo que tem lá no material de construção, materiais elétricos, tudo aquilo que está no meu estoque é o meu ativo circulante. Do outro lado, eu tenho ativo que não é circulante. Eu tenho caminhões para entrega, eu tenho maquinários, eu tenho empilhadeira. Isso não faz parte. Eu tenho computadores, eu tenho móveis, eu tenho uma série de outros equipamentos que formam, né, lá o meu estabelecimento, como a gente viu, lembra, né? Estabelecimento é tudo aquilo que eu preciso para o exercício da atividade. Então, o estoque, os computadores, balcões, móveis, máquinas, tudo que eu preciso para, né, o exercício da minha atividade. Essas outras coisas que não fazem parte do meu giro, a gente chama de ativo não circulante. Quando o empresário sai vendendo esse ativo não circulante de forma rápida, meio que liquidando, como se estivesse se desfazendo mesmo das coisas, ele está praticando um ato de falência. Vamos parar para pensar. Não é porque o dono da loja de material de construção vendeu o caminhão de entrega dele que ele praticou um ato de falência. Muitas vezes ele pode ter vendido, né, ter alienado esse caminhão pelo tempo de uso, pelo tempo que ele usou, e está adquirindo outro, gente. A liquidação, né, o nome já diz, liquidação é precipitada, não é uma coisa pensada, planejada. Ele vendeu todos os caminhões, vendeu a caminhonete, vendeu o carro, vendeu máquinas, vendeu equipamentos de tecnologia e não está repondo nada. Isso é um ato de falência. Ele está se desfazendo do seu negócio, né, de uma forma rápida. Para quê? Porque a intenção dele é fechar a porta. Cerrei, não estou mais trabalhando. E deixa, né, os credores a ver navios. Essa é a intenção dele a princípio. Ele está pensando muito, pelo jeito, nessa situação. Vou vender tudo, eu durmo e não amanheço, né? Eu durmo com a porta aberta, 6 horas eu fecho, no dia seguinte eu não abro mais. Né? Pode ser que seja isso. Então, isso é uma das práticas, né, que é considerado, sim, ato de falência. Uma outra é a ocorrência de negócio simulado. A ocorrência de negócio simulado. Então, se o empresário, ou a sociedade empresária, ele começa a alienar, né, a dar em garantia, a gente vai ver que dar em garantia até tem ali uma parte própria, mas, enfim, ele simula empréstimos, ele atrasa pagamentos, ele simula a venda, simulei a venda, né? Ele vendeu um caminhão, só que ele não vendeu bem, né? O caminhão continua lá, ele está simulando, ou seja, ele está ocultando o patrimônio. Para quê? Para que ele vem ocultando o patrimônio? A fim de proteger esse patrimônio. Esse patrimônio vai saindo da sua titularidade e passando para terceiros, mas continuam ali na atividade. Usando o material de construção e usando lá a frota de veículos, por exemplo, ele vende toda a frota de veículos para uma outra pessoa, mas a frota continua lá trabalhando
para ele não há um contrato de locação, não há nada que vincule, né, o novo proprietário a ceder esses bens para ele. Então, é uma simulação. Em cima disso, ele se coloca em dificuldades, em cima disso, ele retarda pagamentos, tudo que ele faz em cima disso. Então, a simulação de negócios simulados, sejam de venda, sejam de bens em garantia, seja enfim, qualquer tipo de negócio que tenha a característica de negócio simulado é considerado um ato de falência. Como o anterior, nós temos que ter cuidado, né? Porque os atos de falência, eles não são, alguns deles, como a liquidação precipitada ou o negócio simulado, eles não são de fácil comprovação em juízo, né? Não é uma coisa que você comprove facilmente. Às vezes, a não ser que seja uma companhia muito grande que esteja vendendo muita coisa de uma vez só, a um preço muito baixo, e você consiga, né, realmente comprovar isso. Mas uma empresa média, uma empresa pequena, não significa que se ela desfez de alguma coisa é porque ela está, sim, numa crise ou que ela praticou um ato de falência. Às vezes a venda é por uma necessidade mesmo, né? É uma necessidade, ok? Então, o próximo ato de falência é alienação irregular do estabelecimento, né, do seu estabelecimento, de algum dos seus estabelecimentos, ou do estabelecimento, no caso dela ter apenas um. Lembram o que é a alienação de estabelecimento? Lembram como que eu tenho que fazer para alienar o estabelecimento? Alguém lembra pelo menos o nome? Eu já ficaria muito feliz. O nome do contrato para a venda, né, para a alienação do estabelecimento. Só para me deixar feliz aí, alguém lembra o nome do contrato? Se lembrar, eu já fico feliz. Não vão me deixar feliz hoje, então. Tá. O estabelecimento, ele é transferido, ele é vendido pelo contrato de trespasse. Trespasse, muito bem. Demorou, mas veio, tá? Demorou, mas veio. Obrigado. Me deixaram feliz aí a Camila e o Gustavo. A venda, né, a alienação do estabelecimento, ela é feita pelo contrato de trespasse. E o contrato de trespasse, ele tem que seguir lá uma regrinha com relação aos credores, né? Ou seja, se eu vou vender um estabelecimento da minha sociedade empresária, eu tenho vários, eu tenho um patrimônio gigantesco, eu vou vender um estabelecimento, eu vou alienar um estabelecimento. Então, eu tenho que ter a seguinte situação com relação aos meus credores. Ou eu intimo todos eles, eu informo todos eles, eu comunico todos eles da venda e aguardo, né, os 30 dias de resposta para ver se alguém se opõe, se alguém diz alguma coisa. No silêncio de todos, significa que não há nenhum impedimento, não há nada de errado e eu posso transferir esse estabelecimento para um outro empresário, ok? Tá, se eu não faço isso, né, eu estou irregular. Há uma irregularidade na alienação, na transferência do estabelecimento. Ela só não é irregular, essa transferência, se o patrimônio que sobrou, né, se os bens e direitos que sobraram são suficientes para cobrir todas as obrigações que eu tenho. Então, revendo, vou vender o meu estabelecimento. Ou eu faço a comunicação para todo mundo, ou se eu não fizer, eu tenho que ter garantias, né, bens e direitos, que garantam que eu pago todos os meus credores nesse momento. Aí eu não preciso comunicar ninguém, eu vendo e pronto. Por quê? Porque esses credores, após a venda, a responsabilidade é minha, né, com relação ao pagamento dessas dívidas. Eu também tenho responsabilidade sobre isso. E, de repente, a venda do estabelecimento é um desfazimento de patrimônio, né? Eu já não tenho mais patrimônio, e agora como que os credores vão receber essas dívidas? Como que eu vou quitar essas dívidas com ele? Eu já vendi o meu estabelecimento, já foi para outra pessoa.
quando forem executar lá individualmente, que seja, não tem bens para nomear a penhora. Então, isso é alienação irregular de estabelecimento. Quando eu não tenho como garantir o pagamento e não comunico todos os credores. Então, quando isso é feito, quando o contrato de trespasse é feito de forma irregular, essa é considerada uma prática, né, de um ato de falência. A alienação irregular do estabelecimento é ato de falência. Se você tiver, né, como comprovar que houve o trespasse, se você tiver como comprovar que não foram comunicados todos os credores e tiver como provar que o patrimônio que restou para o empresário não é suficiente para quitar as suas obrigações, você pode, com essas provas, pedir a falência do sujeito, tá? Transferência simulada, né? O próximo é transferência simulada do principal estabelecimento. Primeiro, né? O que é o principal estabelecimento? É aquele onde eu tenho a maior movimentação, aonde as principais decisões da companhia, da sociedade, do empresário são tomadas. Não significa sede, não significa matriz, tá? Não é obrigatória essa coincidência. Não é obrigatório dizer que a sede ou a matriz do empresário, da companhia, da sociedade empresária, é o seu estabelecimento principal. Às vezes, ou muitas vezes, ela pode até coincidir, mas não há nenhuma obrigatoriedade nisso. São várias as empresas que elas têm a sua sede principal, ou não a sede principal, tem a sua sede, né, a sua matriz no interior, começam ali, por exemplo, no interior de São Paulo, daí elas se expandem para as grandes capitais e o maior volume de negócios acaba ficando ali, por exemplo, em São Paulo, capital. Isso acontece. Então, quando eu tenho aonde as decisões são tomadas, aonde a gerência da coisa de todo o meu empreendimento acontece, eu pego e transfiro para um outro lugar sem a menor justificativa. Eu dou como exemplo sempre, né? Eu tenho uma companhia que trabalha com importação e exportação no comércio marítimo, ou seja, eu importo e exporto mercadorias, tal, pelos portos, né? Pela condição marítima. E a minha operação é aqui no Porto de Paranaguá. Eu estou bem em Paranaguá, meu estabelecimento está colocado ali, é maravilhoso, bonito, e eu opero dali. Todas as minhas decisões são concentradas ali em Paranaguá. De uma hora para outra eu resolvo mudar, né, esse estabelecimento daqui para Guaraqueçaba. Né? Lá é litoral, professor, está perto. Mas o que eu tenho de atividade portuária, de importação e exportação em Guaraqueçaba? Nada, não tenho nada lá. Eu não tenho a menor condição de operar isso ali. O que eu estou tentando com isso? É me esconder, né? O empresário nesse campo ele está procurando fugir da fiscalização, da vista dos credores, ele está querendo ficar o mais longe possível de tudo isso. Então, ele transfere essa atividade, ela não tem uma justificativa técnica nenhuma para isso. Tá? Então, isso chama-se transferência simulada. Então quer dizer que se o cara transfere o estabelecimento principal dele de um lugar para o outro, é ato de falência? Vamos lá, né, pessoal? São atos que às vezes são comuns ao dia a dia do empresário. Eu estou em Paranaguá, transfiro para Santos, né? Transfiro para Itapoá, sei lá, eu transfiro para uma outra localidade portuária onde há movimento, porque os meus negócios estão mais concentrados lá naquele lugar. Aí não tem nada de simulado, aí eu estou mudando e tem uma justificativa técnica. Então, nessa situação, não é transferência simulada, ok? Então, não é porque acontece a prática do ato que a gente vai dizer assim, olha, isso é uma simulação.
Pessoal, voltou? Estão vendo, ouvindo? Legal. Beleza, então. Tá ok, então. Vamos continuar de onde a gente parou, então, tá? Deu um estouro aqui, apagou tudo, fiquei no escuro. Deve ter caído uma hora para vocês também aí, né? Vou concluir aqui. Ok, beleza. Bom, tudo certo. Então, estávamos na transferência simulada do principal estabelecimento. É isso, né? Então, eu estava falando para vocês dessa questão. Então, se puderem, a Jéssica aí, se puder avisar no grupo que voltou, tá, Jéssica? Aí de vocês, eu estou aqui na aula de novo. Vamos terminar aqui, pelo menos os atos de falência hoje, para a gente concluir, tá? Bom, então, o último que nós estávamos vendo aqui é essa transferência simulada do principal estabelecimento. Ela é simulada por quê? Porque ela não tem justificativa, ela não tem nenhuma indicação técnica para isso. Ela não é uma coisa que diz assim, não, isso foi melhor, né? E sim tem o fundamento, tem o objetivo de se esconder, né? De fugir, de tirar, né? De sair dos olhos da fiscalização, seja dos credores ou da própria fazenda pública, enfim, de tudo isso. Eu saio de um lugar onde tudo é muito bom para mim, a logística é boa, eu estou do lado de BR, num centro nervoso da minha operação, e passo para um outro local, né, uma outra região totalmente, diria assim, inóspita para a minha atividade. Eu uso bem esse exagero, quem é aqui do Paraná, ou quem conhece aqui a região do litoral, sabe que Paranaguá é a cidade portuária, né, um dos maiores portos do Brasil, volume de exportação, importação é grande. Aí eu saio e vou para Guaraqueçaba. Guaraqueçaba é uma cidade que o acesso lá é por uma estrada, né, de terra batida, ou por barcos, né, por pequenas embarcações, aí não dá nem para dizer que embarcação de médio porte chega lá. Então eu estou realmente tirando de um centro nervoso para ir para uma cidade que é pacata, ela é bucólica e é turística, não tem nada a ver com operação de importação e exportação, ok? Então, isso é transferência simulada do local do estabelecimento, né, das minhas operações. Eu tiro as minhas operações de um ótimo lugar e coloco num que não é tão bom assim, ou é muito pior, muito inferior a onde eu estava, ok? Bom, diante dessa situação, também comprovado, né, que a mudança não trouxe nenhum benefício, você pode, então, pedir a falência do cidadão. Tudo você tem que formar prova, né? Tudo aqui você tem que formar prova para o juiz, tá? Um outro ato aqui que também é considerado ato de falência é a tal da garantia real, tá? Essa garantia real não é. Eu posso oferecer alguma coisa em garantia real? Sim, eu posso oferecer alguma coisa em garantia real sem nenhum problema, certo? Eu vou lá e ofereço, faço um empréstimo no banco e deixo garantia real. O que é a garantia real? Garantia real é quando eu coloco à disposição para garantir aquela situação um imóvel, por exemplo, né? Eu pego um imóvel e dou em garantia do meu empréstimo. Então, esse imóvel garante o banco de que eu vou pagar. Se eu não pagar, o banco toma a instituição financeira toma esse imóvel da minha pessoa. Então, o empresário dá a garantia real. Isso é uma operação perfeitamente tranquila, normal, acontece. Mas aí está dizendo que é ato de falência, professor. Sim, ato de falência quando? Quando você já foi ao banco, quando você já obteve o empréstimo, e daí quando você está com o empréstimo em mãos, aí você vai lá e dá o imóvel em garantia ao banco. Né? Ou ainda a um credor particular, você fez um empréstimo lá, fez um contrato de mútuo com um particular, ele já te entregou o dinheiro, né? E
eu concedo a garantia real depois. Eu já peguei o dinheiro, já assinei o contrato, aí depois de que eu estou pagando há 6 meses, eu vou e ofereço alguma coisa como garantia real. Nenhum credor vai exigir garantia real pós, né, negociação, e muito menos se eu conseguir um empréstimo, se eu conseguir uma operação sem oferecer em garantia real, por que eu vou oferecer depois? Então, o oferecimento, a dação em garantia real é também considerado um ato de falência. A prática dessa situação, né, a ocorrência dessa situação é considerado ato de falência. Professor, mas tem aquele caso que você está devendo, né, para a instituição, ou está devendo para uma outra pessoa, e daí você renegocia, e na renegociação você acaba dando lá um bem em garantia real. Ok? Sim. Aí é uma renegociação. Aí nós não estamos falando de uma simulação. Eu tinha uma dívida, eu renegociei essa dívida, às vezes até peguei mais valores a título de empréstimo, e daí eu dei a garantia real. A condição é, eu já fiz a operação, já recebi os valores, aquilo que eu tinha para receber da operação, e depois que está tudo consumado, já está em andamento a operação, eu ofereço um bem para garantia real. Isso daí é considerado, sim, um ato de simulação, e esse ato de simulação pode ser considerado um ato de falência, né? Mais um aqui, o abandono do estabelecimento empresarial. Quem que abandona o estabelecimento empresarial que dá margem para ser constatado um ato de falência, né? A prática de um ato de falência. A pessoa que representa o empresário, a sociedade empresária, aquela pessoa que toma as decisões, quem responde pelas atividades, quem gerencia. Essa pessoa nunca mais é encontrada, nunca mais aparece. Muita gente, muito empresário, quando entra em crise, a primeira coisa que ele faz é mandar dizer que não está, né? Então, ele não está para nenhum credor. Essa não está, essa tentativa de procura, se você consegue formar prova, né, por declaração, por testemunhas, né, por qualquer meio admitido em direito, pode ser considerado, sim, a prática de um ato de falência. Ou seja, não se esconda do seu credor, conversa com ele, diz que não tem dinheiro para pagar, negocia, faz qualquer coisa, mas não fuja dele. Então, a pessoa que tem, né, a responsabilidade de responder pela sociedade, de responder pelas atividades da empresa, do empresário, né, ela tem sim que dar satisfação e tem que estar presente. Se ela não estiver ali, é considerado abandono do estabelecimento empresarial. E o abandono do estabelecimento empresarial é um dos atos de falência, ok? Descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Também é um outro ato de falência. Bom, aqui nós não estamos mais falando de uma situação em que alguém tem que procurar uma prova, procurar alguma coisa, ver se praticou ou não. Aqui a empresa, ela está em crise, ela sabe que está em crise, e ela pede a recuperação judicial, né? Ela faz esse pedido, é concedido esse pedido através da aprovação de um plano de recuperação judicial. E a gente vai estudar a recuperação judicial mais para frente. A recuperação judicial, ela necessita de um plano, é obrigatória a apresentação de um plano, e mais ainda, esse plano é aprovado pela Assembleia de Credores. Então, os credores se reúnem, analisam esse plano e dizem ok para esse plano. Eles também podem dar sugestões e sugerir modificações no plano que podem até ser acolhidas e o plano ser modificado. Então, quando a Assembleia diz que está ok, dá o ok para o plano, né? Esse plano está em ordem, está ok, o juízo decreta a recuperação judicial, ao empresário cabe o quê? Cabe cumprir estritamente todas as determinações desse plano. Então, se ele disse que ele ia vender tal bem, que ia demitir, que ia contratar,
que ia investir, que ia remodelar. No plano de recuperação judicial cabe qualquer coisa, desde que seja com a finalidade, né, com o intuito de recuperar a atividade, eu posso inserir qualquer coisa ali que não seja contrária à lei, que não seja contrária às práticas empresariais, que não seja ilícita, eu posso colocar nesse plano, eu posso determinar que deve ser cumprido, desde que seja no sentido de recuperação da atividade da empresa. Aí, se nesse plano a pessoa que está em recuperação, o empresário que está em recuperação, ele não cumpre uma desses quesitos do plano, ele, então, pode ter o pedido de decretação de falência. Como que você faz isso? Você pega o plano, você apresenta o plano e diz, olha, ele não cumpriu, ele tinha 30 dias para vender, para alienar tal bem, e ele não alienou, ele não cumpriu isso, né? Então, você apresenta isso para o juiz e pede a falência. Aí a gente diz que não é uma questão de começar uma falência, mas de converter, de transformar, né? A doutrina usa a palavra convolar, né? Convolar a recuperação em falência. A recuperação se torna falência através de um pedido, tá? O pedido de falência anula o ato de falência? Não, depende do ato, tá, Robson? Ele vai depender do ato. Por exemplo, a oferta de uma garantia real lá, que foi o exemplo que a gente deu anteriormente, de maneira simulada, eu já peguei o empréstimo, já estou gastando, e daí eu ofereço uma garantia para o meu credor, eu posso pedir para o juiz que anule isso, porque é simulado, né? Aqueles negócios simulados que foram feitos com o intuito de fraude, né, de fraude a credores, eu também posso pedir a anulação. Agora, a transferência do estabelecimento de uma cidade para outra, o juiz não vai mandar voltar, até porque, se não for próprio o prédio, ele já pode ter, né, não ter local para trazer, então ele vai continuar lá onde ele está mesmo, tá? Então, tem alguns atos que são possíveis, sim, de serem anulados com o pedido de falência depois. Não é com o pedido de falência, né? O pedido de falência não anula o ato. Junto com o pedido de falência, você pede a anulação do ato. Aí, no desenrolar do pedido de falência, o juiz pode declarar, né, pode determinar a anulação ou declarar nulo aquele ato, tá? Entendeu? Tranquilo? Mas não é de ofício, não é automático, né? Pediu a falência, anula o ato, tá? Ok, então. Beleza. Então, nós estamos vendo aqui o ato de falência, descumprimento do plano de recuperação. Esse foi o que a gente viu agora. Vamos ver o próximo, não tem mais. Esse foi o último. Acabamos essa parte, então, dos pressupostos da falência. Bom, pessoal, visto os pressupostos de falência, ou seja, atendidos os requisitos para o pedido, né, que são devedor empresário e insolvente, devedor empresário, se não tiver nas exceções, a gente sabe quem é empresário, vai na junta comercial, tira lá os documentos, as certidões de que ele realmente é empresário, você está provando que ele é empresário, pega a impontualidade injustificada, 40 salários mínimos ou mais, representados por um ou mais títulos, né? Se não tem impontualidade, mas tem execução frustrada, pega a execução frustrada, vai lá na vara de execução, onde está correndo o processo executório dele, tira uma certidão que diz que ele não nomeou bens à penhora, não pagou e não depositou. Ou então, se você não tem impontualidade, não tem execução frustrada, mas tem um desses atos de falência que você tem como provar e sabe que o empresário praticou, então junta com os documentos lá da junta comercial, junta a prova da insolvência dele, né? Porque a insolvência é comprovada pela impontualidade, pela execução frustrada ou pela prática de ato de falência. Então, eu preciso ter devedor empresário e insolvente, são os dois requisitos, são os dois pressupostos. Devedor empresário, provo pelos documentos da junta comercial, né? Que quando ele registra é para quê? Para dar publicidade.
da publicidade para essa situação, por exemplo. Insolvência não é a insolvência do balanço patrimonial. Impontualidade, execução ou ato de falência. Juntei essas duas condições, posso ingressar em juízo. A lei vai dizer o que mais que você tem que juntar, mas eu ingresso em juízo pedindo a falência dele. Quando eu faço uma petição inicial, distribuo essa petição inicial, eu dei início ao processo falimentar. E o processo falimentar, ele é dividido em três fases. A primeira fase é o pedido de falência, tá? O pedido de falência, onde são apresentados e analisados os pressupostos da falência, tá? E dada a oportunidade do requerido, né, do empresário devedor insolvente, apresentar a sua defesa. Nós já falamos aqui que o prazo para apresentação de defesa na lei antiga era de 24 horas, hoje é de 10 dias. Então, o pedido de falência enseja o início do processo falimentar, mas não é ele que já declara, ou que já coloca aquele empresário na situação, na condição de falido, ok? Por enquanto ele não é um falido, ele não é uma massa falida, o empresário está lá trabalhando bonitinho, ele vai apresentar sua resposta. Depois a gente vai ver quais as respostas que ele pode dar certinho. Vamos falar de uma maneira geral dessas três fases, aí vamos analisar aqui a primeira fase, né, que é quem pode pedir, quem é o sujeito ativo, qual é o foro competente. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos aí nesses 15 minutinhos, dar início ao item A aqui, né, do nosso processo, ao pedido de falência, ok? Então, a letra A, vamos ver o que a gente consegue com ela caminhar até hoje, tá? Então, o pedido de falência. Pedido de falência, ele é realizado junto ao juiz, a gente já falou, e eu apresento lá aqueles pressupostos, a documentação que comprovam que o cidadão é empresário e que ele está insolvente, tá? Feita essa apresentação, o juiz, né, ele vai analisar o quê? Ele vai analisar, além desses dois pressupostos, quem é o sujeito ativo, se ele pode realmente pedir, se ele é um dos elencados pela lei que são agentes capazes e legitimados para pedir, se o foro dele é competente, né, para aquilo, e, né, nós vamos analisar rapidamente, né, brevemente, a participação do Ministério Público no processo de falência, ok? Então, legitimidade ativa. Quem tem legitimidade ativa para pedir a falência? Se vocês forem no artigo 97 da Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação, tá? Vamos ver lá quem que pode pedir. Eu tenho lá 4 hipóteses. A primeira hipótese que a lei me traz é o devedor. Ou seja, o devedor pode pedir falência? O devedor é quem está indo para o buraco. Ele pode pedir? Sim, aliás, ele deveria pedir. A falência foi criada com a intenção de que o devedor, o empresário devedor em dificuldades, e que ele perceba que ele não tem condições de sair, ele peça a sua falência. A falência não é um mal para o empresário, ela não quer o mal do empresário, né? A gente olha ali que a última fase do processo falimentar é justamente a recuperação do falido. Todo o processo, na última fase dele, é a recuperação do falido. Ela traz grandes benefícios ao empresário que está em situação difícil. Então, deveria, né, partir do próprio empresário o pedido de falência, quando ele está em dificuldade. Quem mais que pode pedir? O cônjuge sobrevivente, o herdeiro, o inventariante do devedor, do empresário devedor, o cotista ou acionista, né, o sócio do devedor, ou, por último, qualquer credor. Veja que a lei colocou aqui, né, como pessoas que estão, as 3 primeiras aqui, são pessoas que estão do lado do devedor, né? É o próprio devedor, é o seu cônjuge, o herdeiro, o inventariante, aqueles que o sucedem em caso de morte, né? O cotista ou sócio, daí estou falando de sociedade empresária,
E, por último, o credor. Então, não precisa ser seguida essa ordem, né? O credor pode ir lá e pedir independentemente de qualquer coisa, desde que ele tenha as provas. Mas a lei, ela privilegiou numa sequência aquelas pessoas que estão ligadas ao devedor, que estão ligadas ao empresário, né? Então, olhando aqui, nós temos exatamente essa situação, tá? Vamos em frente aqui, vamos trocar de slide. Primeiro, então, o devedor, né? Eu já comecei a falar um pouco dele. O devedor deveria ser a pessoa que pede a falência, deveria partir dele a iniciativa, né? Deveria ser ele a tomar a iniciativa e pedir a sua falência. Só que isso é raro de acontecer por uma coisa muito simples, né? O devedor empresário, ele sempre acha que ele vai resolver aquele problema. Ele sempre acha que ele vai dar um jeito de sair. E ele se enfia em dívidas, e dívida para pagar dívida, empréstimo para pagar empréstimo, ele enrola de certa maneira que acaba cada vez mais afundando. Muitas vezes nem procura ajuda, nós temos aí o Sebrae, por exemplo, para os pequenos empreendedores, médios também, eles também atendem, eles dão auxílio, dão suporte, auxiliam, eles podem procurar profissionais, né, que são especializados em verificar aonde que está o erro, aonde que está acontecendo. Mas a grande maioria do pequeno e médio empresário, ele tenta e não consegue. O que ele faz quando não tem mais o que fazer? Ele fecha a porta, né, de maneira irregular, devendo, ele não faz nada, ele simplesmente fecha a porta. Eu estou falando daquele que está numa crise econômica, financeira e patrimonial, tá, gente? Aquele que decide assim, não, eu cansei, não quero mais trabalhar, vou fechar o meu negócio. Então, ele faz ali as suas vendas, quita as suas obrigações, fecha a porta, chama o contador, dá baixa na empresa. Esse não precisa pedir falência. A falência não é a forma de encerrar a atividade. A falência é a forma de você encerrar a empresa quando você já não tem mais condições de solucionar os seus problemas. Quando a crise está instaurada a ponto de você não conseguir fazer nada, né? E para a autofalência, né, para o pedido da autofalência, eu não preciso de impontualidade injustificada, de execução frustrada e de atos de falência, da prática de atos de falência. Eu não preciso nenhum desses três. Basta eu apresentar os documentos contábeis que comprovem, que espelhem para o juiz a minha situação naquele momento. Eu vou dizer, olha, o meu balanço está aqui, as dívidas estão acumuladas, o meu patrimônio não é suficiente, eu não vou conseguir pagar, eu não estou investindo, realmente eu estou no fundo do poço e eu estou pedindo a falência, Vossa Excelência. E o juiz vai analisar, né, vai passar para quem entende, pedir lá para um perito, alguma coisa, alguém, o contador judicial, ele vai dar uma olhada, vai dar uma posição sobre aquilo ali, e o juiz pode decretar, né, a falência desse empresário. Então, vejam, os pressupostos que nós vimos para o pedido de falência é para o pedido do credor, tá? O credor, o terceiro, ele precisa dessa documentação, ele precisa dessa comprovação. O próprio devedor, não. O próprio devedor, ele vai juntar esses documentos aqui, que estão lá no artigo 105 da Lei de Falência, e a partir desses documentos o juiz vai analisar e vai determinar se é caso de pedir falência ou não, ok? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Estão entendendo ou não? Como que tá aí? Tranquilo? Só o Darcy que está entendendo, mais ninguém? Robson também, a Aline, a Midian também, tá, a Caroline, Jamile, tá bom, então, beleza. Qualquer dúvida me chame, podem ir falando aí, tá, pessoal? Podem interromper a qualquer momento, tá? Podem interromper a qualquer momento. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, então. Bom, então, o devedor, ele junta essa documentação, né, as demonstrações contábeis, a relação nominal
dos credores, com valor, natureza e classificação dos créditos, a demonstração de resultados desde o último exercício. O que são os demonstrativos contábeis? Né? Os documentos contábeis, o caixa, o diário ali da companhia, né? A relação nominal de todos os credores. Nessa relação vai constar o valor da dívida, a natureza da dívida, a que essa dívida se refere, e ele já vai classificar esses créditos, né? Como crédito tributário, quirografário, né? De fornecedor, enfim, com instituição financeira, trabalhista, judicial, ações, ele vai classificar de uma maneira geral esses créditos, tá? Prova da condição de empresário, ou seja, ele tem que pegar o ato constitutivo, o registro na junta e apresentar para o juiz, os livros obrigatórios e outros documentos contábeis. O empresário ele tem um único livro obrigatório, né? Via de regra é um, que é o diário, mas a gente já viu que se ele emitir duplicata, tem que ter o livro de duplicatas emitidas, se ele for uma SA, tem uma série de outros livros que é obrigatório, enfim, ele vai falar. E a lista com todos os administradores devidamente qualificados e com endereços atualizados dos administradores do empresário nos últimos 5 anos. Essa é a documentação que o devedor precisa juntar para fazer o seu pedido de falência. Veja que aqui não fala que ele tem que provar a insolvência dele. Por quê? Porque esse conjunto de documentos já prova a insolvência dele, ok? Então, primeiro legitimado a pedir a falência é o próprio devedor, tá? Então, o juiz, aqui vem a parte processual, né? O juiz analisa toda a documentação, se tiver em ordem, ele confirma a crise e decreta a falência. É direto, professor, não tem defesa? Não, porque é ele mesmo que está pedindo, né? Nós estamos em jurisdição voluntária, eu estou pedindo a minha falência. Que defesa que eu vou fazer? Nenhuma, né? Eu, representado por um procurador, por um advogado, devidamente representado, faço o pedido de falência em meu nome e o juiz vai analisar, estando tudo em ordem, ele decreta a falência. Não está em ordem, ele pede que seja emendada a inicial, ou seja, faltou a qualificação, faltou nomear os administradores, faltou algum documento contábil, emende a inicial e coloque ali o que falta. Feito isso, ele dá andamento normal também. Não emendou, é inepta inicial, é encerrado o processo sem julgamento do mérito, ok? Herdeiros. Bom, pessoal, os herdeiros, eu ia parar, mas ainda temos aqui mais uns 4 minutinhos, dá para falar dos herdeiros aqui. Os herdeiros podem pedir. Bom, herdeiros, né, que seria o cônjuge, os outros herdeiros, né, ou o inventariante. Veja, quem tem herdeiro, quem tem inventariante, quem tem cônjuge, é o empresário individual. A sociedade empresária não tem cônjuge, ela não é casada, né? Não é casada com ninguém. Uma pessoa jurídica não casa, não existe casamento de pessoa jurídica. Então, essa parte, né, a segunda parte ali do artigo, que fala do cônjuge, os herdeiros ou inventariante, está tratando única e exclusivamente do empresário individual. É aquele que exerce empresa em seu próprio nome. É aquela pessoa, né, aquela pessoa física que tem um CPF e um CNPJ, que o patrimônio dele se confunde com o patrimônio da atividade, que ele tem responsabilidade ilimitada. É o famoso empresário individual, né? Esse cara, ele pode ter o seu pedido de falência por essas pessoas, o cônjuge sobrevivente, os seus herdeiros ou inventariante. Então, eu estou tratando de um caso de um empresário individual falecido, tá? Falecido. E mais ainda, é um empresário individual falecido que está num mau momento, num momento de insolubilidade, de um momento de insolvência, né? Ele não pode pagar as dívidas, a atividade está quebrada, e os seus herdeiros não têm a menor pretensão de continuar com essa atividade. Então, eles podem pedir a falência. Veja, o empresário individual, ele está tranquilo, está tudo certo na vida dele, ele não tem nenhum problema econômico, financeiro, patrimonial. Faleceu. Os herdeiros não têm intenção de continuar. Então, eles podem encerrar a atividade de uma maneira natural.
paga-se quem tem que pagar, acerta-se, dá baixa na atividade, junta comercial, Receita Federal, Receita Municipal, Receita Estadual, tudo que tiver que dar baixa e encerra a atividade, tá? Faz o encerramento da atividade naturalmente. Quem vai pedir falência, ou quem pode pedir a falência, é o caso dos sucessores, né, e do inventariante daquele empresário individual que está em crise, esse que está em crise, tá? Que não tem condições, e eles não querem assumir a bronca. E também, se eles quiserem assumir, continuar com a atividade, se ela estiver em crise ou não, mas eles acharem que é possível, eles podem sim fazer a sucessão empresarial, como a gente viu lá, e continuar com a atividade. Nós vimos lá em outro, no direito empresarial 1, ok? Então, os herdeiros. Por fim, o sócio, né? Dá tempo da gente falar do sócio e a gente termina, deixamos o credor para depois da manhã. Bom, o sócio também, o sócio acionista, ele pode pedir, mas esse é um caso de extrema raridade, é mais raro isso do que a autofalência. A autofalência você vê casos ainda, agora na jurisprudência. Agora, do sócio você não vê. Imagina que nós somos em 10 sócios, eu digo assim, olha, a coisa está ruim, tá, vamos pedir falência. Aí os outros 9 dizem, não vamos pedir falência, nós não queremos. Eu não vou lá, eu sozinho, contratar um advogado, poderia, mas eu não vou contratar um advogado, apresentar toda a documentação e pedir a falência, né? Eu posso sofrer ameaça de morte dos outros 9 sócios. O que eu faço, então? Me retiro da sociedade, né? Faz uma reunião, né, de acordo com o tipo de sociedade, e eu, se for acionista, vendo as minhas ações, se for cota, transfiro as minhas cotas para a sociedade, ou liquidam-se as minhas cotas, ou transfiro para um outro sócio. É mais fácil se retirar da sociedade do que arrumar briga com o seu sócio com o pedido de falência, ok? Pessoal, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou abrir lá o formulário para nossa resposta, né? E vou passar o link aqui para vocês. Espero que abra aqui. Ok, abriu. Beleza? Cadê? Nossa, esse apagão deixou a internet lenta. Não sei o que aconteceu. Opa. Não é esse. É esse. Dia 28, aula 3. Abrindo. Se alguém tiver o link lá pelo Genera, já pode ir respondendo, tá? E o link está aqui no chat aqui, tá? É só clicar. Veja se vai funcionar tudo certinho, se está funcionando. Se alguém conseguiu responder, só me dá um toque aqui para eu saber que está certo. Foi certinho? Então tá, pessoal. Se foi certinho, né, quem quiser já está dispensado. Fiquem com Deus aí, descansem. Boa noite para todos. Até quinta-feira estaremos na nossa aula novamente aí no primeiro horário, tá? Boa noite para todos. Beleza, beleza. Eu só desliguei a câmera aqui e o microfone, tá, pessoal? Se alguém tiver problema, pode falar pelo chat ou me